Seção 4ª. Dos Impostos dos Estados e do Distrito Federal. Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre: inciso 1º. Transmissão causa-mortes e doação, de quaisquer bens ou direitos. Inciso 2º. Operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior. Inciso 3º. Propriedade de veículos automotores. Parágrafo 1º. Imposto previsto no inciso 1º. Inciso 1º. Relativamente a bens imóveis e respectivos direitos, compete ao Estado da situação do bem, ou ao Distrito Federal. Inciso 2º. Relativamente a bens móveis, títulos e créditos, compete ao Estado onde se processar o inventário ou arrolamento, ou tiver domicílio doador, ou ao Distrito Federal. Inciso 3º. Terá competência para sua instituição regulada por lei complementar. Alínea A. Se o doador tiver domicílio ou residência no exterior. Alínea B. Se o de cujos possuía bens, era residente ou domiciliado ou teve o seu inventário processado no exterior. Inciso 4º. Terá suas alíquotas máximas fixadas pelo Senado Federal. Parágrafo 2º. O imposto previsto no inciso 2º atenderá ao seguinte. Inciso 1º. Será não cumulativo, compensando-se o que for devido em cada operação relativa à circulação de mercadorias ou prestação de serviços com o montante cobrado nas anteriores pelo mesmo ou outro Estado ou pelo Distrito Federal. Inciso 2º. A isenção ou não incidência, salvo determinação em contrário da legislação. A linha A não implicará crédito para compensação com o montante devido nas operações ou prestações seguintes. A linha B acarretará a anulação do crédito relativo às operações anteriores. Inciso 3º. Poderá ser seletivo, em função da essencialidade das mercadorias e dos serviços. Inciso 4º. Resolução do Senado Federal, de iniciativa do Presidente da República ou de 1/3 dos senadores, aprovada pela maioria absoluta de seus membros, estabelecerá as alíquotas aplicáveis às operações e prestações, interestaduais e de exportação. Inciso 5º. É facultado ao Senado Federal. A linha estabelecer alíquotas mínimas nas operações internas, mediante resolução de iniciativa de 1/3 e aprovada pela maioria absoluta de seus membros. A linha B fixar alíquotas máximas nas mesmas operações para resolver conflito específico que envolva interesse de Estados, mediante resolução de iniciativa da maioria absoluta e aprovada por 2/3 de seus membros. Inciso 6º. Salvo deliberação em contrário dos Estados e do Distrito Federal, nos termos do disposto no inciso 12º, a linha G, as alíquotas internas, nas operações relativas à circulação de mercadorias e nas prestações de serviços, não poderão ser inferiores às previstas para as operações interestaduais. Inciso 7º. Nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final, contribuinte ou não do imposto, localizado em outro Estado, adotar-se-á a alíquota interestadual e caberá ao Estado de localização do destinatário o imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna do Estado destinatário e a alíquota interestadual. A linha A revogada. A linha B, revogada. Inciso 8º. A responsabilidade pelo recolhimento do imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna e a interestadual de que trata o inciso 7º será atribuída. A linha A ao destinatário, quando este for contribuinte do imposto. A linha B, ao remetente, quando o destinatário não for contribuinte do imposto. Inciso 9º. Incidirá também. A linha sobre a entrada de bem ou mercadoria importados do exterior por pessoa física ou jurídica, ainda que não seja contribuinte habitual do imposto, qualquer que seja a sua finalidade, assim como sobre o serviço prestado no exterior, cabendo o imposto ao Estado onde estiver situado o domicílio ou o estabelecimento do destinatário da mercadoria, bem ou serviço. A linha B, sobre o valor total da operação, quando mercadorias forem fornecidas com serviços não compreendidos na competência tributária dos municípios. Está gostando do vídeo? Inscreva-se no canal, ativa o sininho das notificações para receber os próximos vídeos, deixa o like e bons estudos. Inciso 10º. Não incidirá. A linha sobre operações que destinem mercadorias para o exterior, nem sobre serviços prestados a destinatários no exterior, assegurada a manutenção e o aproveitamento do montante do imposto cobrado nas operações e prestações anteriores. A linha B sobre operações que destinem a outros estados petróleo,
inclusive lubrificantes, combustíveis líquidos e gasosos dele derivados, e energia elétrica. A linha C, sobre o ouro, nas hipóteses definidas no artigo 153, parágrafo 5º. A linha D, nas prestações de serviço de comunicação nas modalidades de radiodifusão sonora e de sons e imagens de recepção livre e gratuita. Inciso 11º, não compreenderá, em sua base de cálculo, o montante do imposto sobre produtos industrializados, quando a operação, realizada entre contribuintes e relativa a produto destinado à industrialização ou à comercialização, configure fato gerador dos dois impostos. Inciso 12º, cabe à lei complementar. A linha, definir seus contribuintes. A linha B, dispor sobre substituição tributária. A linha C, disciplinar o regime de compensação do imposto. A linha D, fixar, para efeito de sua cobrança e definição do estabelecimento responsável, o local das operações relativas à circulação de mercadorias e das prestações de serviços. A linha E, excluir da incidência do imposto, nas exportações para o exterior, serviços e outros produtos além dos mencionados no inciso 10º. A linha A. A linha F, prever casos de manutenção de crédito, relativamente à remessa para outro estado e exportação para o exterior, de serviços e de mercadorias. A linha G, regular a forma como, mediante deliberação dos estados e do Distrito Federal, isenções, incentivos e benefícios fiscais serão concedidos e revogados. A linha H, definir os combustíveis e lubrificantes sobre os quais o imposto incidirá uma única vez, qualquer que seja a sua finalidade, hipótese em que não se aplicará o disposto no inciso 10º. A linha B. A linha I, fixar a base de cálculo, de modo que o montante do imposto a integre, também na importação do exterior de bem, mercadoria ou serviço. Parágrafo 3º. À exceção dos impostos de que tratam o inciso 2º do caput deste artigo e o artigo 153, inciso 1º e 2º, nenhum outro imposto poderá incidir sobre operações relativas à energia elétrica, serviços de telecomunicações, derivados de petróleo, combustíveis e minerais do país. Parágrafo 4º. Na hipótese do inciso 12º, a linha H, observar-se-á o seguinte. Inciso 1º. Nas operações com os lubrificantes e combustíveis derivados de petróleo, o imposto caberá ao estado onde ocorrer o consumo. Inciso 2º. Nas operações interestaduais, entre contribuintes, com gás natural e seus derivados, e lubrificantes e combustíveis não incluídos no inciso I deste parágrafo, o imposto será repartido entre os estados de origem e de destino, mantendo-se a mesma proporcionalidade que ocorre nas operações com as demais mercadorias. Inciso 3º. Nas operações interestaduais com gás natural e seus derivados, e lubrificantes e combustíveis não incluídos no inciso 1º deste parágrafo, destinadas a não contribuinte, o imposto caberá ao estado de origem. Inciso 4º. As alíquotas do imposto serão definidas mediante deliberação dos Estados e Distrito Federal, nos termos do parágrafo 2º, inciso 12º, a linha G, observando-se o seguinte. A linha A serão uniformes em todo o território nacional, podendo ser diferenciadas por produto. A linha B, poderão ser específicas, por unidade de medida adotada, ou ad valorem, incidindo sobre o valor da operação ou sobre o preço que o produto ou seu similar alcançaria em uma venda em condições de livre concorrência. A linha C, poderão ser reduzidas e restabelecidas, não se lhes aplicando o disposto no artigo 150, inciso 3º, a linha B. Parágrafo 5º. As regras necessárias à aplicação do disposto no parágrafo 4º, inclusive as relativas à apuração e à destinação do imposto, serão estabelecidas mediante deliberação dos Estados e do Distrito Federal, nos termos do parágrafo 2º, inciso 12º, a linha G. Parágrafo 6º. O imposto previsto no inciso 3º. Inciso 1º. Terá alíquotas mínimas fixadas pelo Senado Federal. Inciso 2º. Poderá ter alíquotas diferenciadas em função do tipo e utilização. Seção 5ª. Dos impostos dos municípios. Art. 156. Compete aos municípios instituir impostos sobre: Inciso 1º. Propriedade predial e territorial urbana. Inciso 2º. Transmissão inter vivos, a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos à sua aquisição. Inciso 3º. Serviços de qualquer natureza, não compreendidos no artigo 155,
inciso 2º, definidos em lei complementar. Atenção! Quer saber o segredo dos aprovados em concursos públicos? E-book gratuito. O segredo dos aprovados em concursos públicos. Clique no link na descrição do vídeo ou no primeiro comentário fixado. Inciso 4º. Revogado. Parágrafo 1º. Sem prejuízo da progressividade no tempo a que se refere o artigo 182, parágrafo 4º, inciso 2º, o imposto previsto no inciso 1º poderá: inciso 1º ser progressivo em razão do valor do imóvel, e inciso 2º ter alíquotas diferentes de acordo com a localização e o uso do imóvel. Parágrafo 1º. O imposto previsto no inciso 1º do caput deste artigo não incide sobre templos de qualquer culto, ainda que as entidades abrangidas pela imunidade de que trata a linha B do inciso 6º do caput do artigo 150 desta Constituição sejam apenas locatárias do bem imóvel. Parágrafo 2º. O imposto previsto no inciso 2º. Inciso 1º. Não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil. Inciso 2º. Compete ao município da situação do bem. Parágrafo 3º. Em relação ao imposto previsto no inciso 3º do caput deste artigo, cabe à lei complementar. Inciso 1º. Fixar as suas alíquotas máximas e mínimas. Inciso 2º. Excluir da sua incidência exportações de serviços para o exterior. Inciso 3º. Regular a forma e as condições como isenções, incentivos e benefícios fiscais serão concedidos e revogados. Parágrafo 4º. Revogado. Seção 6ª. Da repartição das receitas tributárias. Art. 157. Pertencem aos Estados e ao Distrito Federal. Inciso 1º. O produto da arrecadação do Imposto da União sobre renda e proventos de qualquer natureza, incidente na fonte, sobre rendimentos pagos, a qualquer título, por eles, suas autarquias e pelas fundações que instituírem e mantiverem. Inciso 2º. 20% do produto da arrecadação do imposto que a União instituir no exercício da competência que lhe é atribuída pelo artigo 154, inciso 1º. Art. 158. Pertencem aos municípios. Inciso 1º. O produto da arrecadação do Imposto da União sobre renda e proventos de qualquer natureza, incidente na fonte, sobre rendimentos pagos, a qualquer título, por eles, suas autarquias e pelas fundações que instituírem e mantiverem. Inciso 2º. 50% do produto da arrecadação do Imposto da União sobre a Propriedade Territorial Rural, relativamente aos imóveis nele situados, cabendo a totalidade na hipótese da opção a que se refere o artigo 153, parágrafo 4º, inciso 3º. Inciso 3º. 50% do produto da arrecadação do Imposto do Estado sobre a Propriedade de veículos automotores licenciados em seus territórios. Inciso 4º. 25% do produto da arrecadação do Imposto do Estado sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação. Parágrafo único. As parcelas de receita pertencentes aos municípios, mencionadas no inciso 4º, serão creditadas conforme os seguintes critérios. Inciso 1º. 65%, no mínimo, na proporção do valor adicionado nas operações relativas à circulação de mercadorias e nas prestações de serviços, realizadas em seus territórios. Inciso 2º. Até 35%, de acordo com o que dispuser lei estadual, observada, obrigatoriamente, a distribuição de, no mínimo, 10 pontos percentuais com base em indicadores de melhoria nos resultados de aprendizagem e de aumento da equidade, considerado o nível socioeconômico dos educandos. Art. 159. A União entregará. Inciso 1º. Do produto da arrecadação dos impostos sobre renda e proventos de qualquer natureza e sobre produtos industrializados, 50%, da seguinte forma. Alínea 21,5% ao Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal. Alínea B. 22,5% ao Fundo de Participação dos Municípios. Alínea C. 3%, para aplicação em programas de financiamento ao setor produtivo das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste,
através de suas instituições financeiras de caráter regional, de acordo com os planos regionais de desenvolvimento, ficando assegurada ao semiárido do Nordeste a metade dos recursos destinados à região, na forma que a lei estabelecer. A linha D, 1% ao Fundo de Participação dos Municípios, que será entregue no primeiro decêndio do mês de dezembro de cada ano. A linha E, 1% ao Fundo de Participação dos Municípios, que será entregue no primeiro decêndio do mês de julho de cada ano. A linha F, 1% ao Fundo de Participação dos Municípios, que será entregue no primeiro decêndio do mês de setembro de cada ano. Atenção! Plano de estudos personalizado para seu concurso, com apostilas completas, questões atualizadas, simulados preparatórios, PDF, artigos, livros e muito mais. Clique no link na descrição do vídeo, no primeiro comentário. Inciso 2º. Do produto da arrecadação do Imposto sobre Produtos Industrializados, 10% aos Estados e ao Distrito Federal, proporcionalmente ao valor das respectivas exportações de produtos industrializados. Inciso 3º. Do produto da arrecadação da contribuição de intervenção no domínio econômico prevista no artigo 177, parágrafo 4º, 29% para os Estados e o Distrito Federal, distribuídos na forma da lei, observada a destinação a que se refere o inciso 2º, a linha C, do referido parágrafo. Parágrafo 1º. Para efeito de cálculo da entrega a ser efetuada de acordo com o previsto no inciso 1º, excluir-se-á a parcela da arrecadação do imposto de renda e proventos de qualquer natureza pertencente aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, nos termos do disposto nos artigos 157, inciso 1º, e 158, inciso 1º. Parágrafo 2º. A nenhuma unidade federada poderá ser destinada parcela superior a 20% do montante a que se refere o inciso 2º, devendo o eventual excedente ser distribuído entre os demais participantes, mantido, em relação a esses, o critério de partilha nele estabelecido. Parágrafo 3º. Os Estados entregarão aos respectivos municípios 25% dos recursos que receberem nos termos do inciso 2º, observados os critérios estabelecidos no artigo 158, parágrafo único, inciso 1º e 2º. Parágrafo 4º. Do montante de recursos de que trata o inciso 3º que cabe a cada Estado, 25% serão destinados aos seus municípios, na forma da lei a que se refere o mencionado inciso. Art. 160. É vedada a retenção ou qualquer restrição à entrega e ao emprego dos recursos atribuídos, nesta seção, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, neles compreendidos adicionais e acréscimos relativos a impostos. Parágrafo 1º. A vedação prevista neste artigo não impede a União e os Estados de condicionarem a entrega de recursos. Inciso 1º. Ao pagamento de seus créditos, inclusive de suas autarquias. Inciso 2º. Ao cumprimento do disposto no artigo 198, parágrafo 2º, incisos 2º e 3º. Parágrafo 2º. Os contratos, os acordos, os ajustes, os convênios, os parcelamentos ou as renegociações de débitos de qualquer espécie, inclusive tributários, firmados pela União com os entes federativos conterão cláusulas para autorizar a dedução dos valores devidos dos montantes a serem repassados relacionados às respectivas cotas nos fundos de participação ou aos precatórios federais. Art. 161. Cabe à lei complementar. Inciso 1º. Definir valor adicionado para fins do disposto no artigo 158, parágrafo único, inciso 1º. Inciso 2º. Estabelecer normas sobre a entrega dos recursos de que trata o artigo 159, especialmente sobre os critérios de rateio dos fundos previstos em seu inciso 1º, objetivando promover o equilíbrio socioeconômico entre estados e entre municípios. Inciso 3º. Dispor sobre o acompanhamento, pelos beneficiários, do cálculo das cotas e da liberação das participações previstas nos artigos 157, 158 e 159. Parágrafo único. O Tribunal de Contas da União efetuará o cálculo das cotas referentes aos fundos de participação a que alude o inciso 2º. Art. 162. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios divulgarão, até o último dia do mês subsequente ao da arrecadação, os montantes de cada um dos tributos arrecadados, os recursos recebidos, os valores de origem tributária entregues e a entregar e a expressão numérica dos critérios de rateio. Parágrafo único. Os dados divulgados pela União serão discriminados por Estado e por município, os dos Estados, por município.